Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Estamos aqui mais uma quinta-feira para louvar esse Deus maravilhoso, falar uma palavra dele que sempre edifica nossas vidas, que você vai receber agora através de Romanos capítulo 5, versículo 19 a 21. Diz a palavra do Senhor: porque como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Maria Helena, paz de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para adorar o Teu nome, Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos conduza nessa meditação, que venha fazer, Senhor Deus, diferença na vida das pessoas que venham ouvir, que venha, Senhor Deus, motivar pessoas, ó Pai, incentivar, Senhor Deus, para que perseverem, nunca deixe de perseverar, Senhor,
porque sabemos que as lutas são grandes, ó Pai, nós devemos combater as lutas na presença do Senhor e com a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, ela é viva e eficaz e nos ensina e nos faz, às vezes, nos colocar numa posição de destaque, de vitória, de triunfo, né? Porque essa palavra, ela é verdade. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Aqui, amados, esse texto que Paulo falou, eu queria dar um exemplo, um testemunho a respeito de uma situação há muito tempo que aconteceu comigo, que foi num presídio, né? Presídio de adolescentes, lá em Padre Severino, lá em, como é que se diz, local Ilha do Governador, Padre Severino é Ilha do Governador. Então nós tínhamos uma pessoa que trabalhava lá, que era responsável, trabalhava na parte lá interna, e ele, né, me chamou uma vez, e eu fui uma vez, fui duas, e aí eu costumava ir lá para trazer uma mensagem de Deus para aqueles garotos que estavam desviados, fizeram coisas erradas. Então é um lugar bem difícil, né? Às vezes tinha rebeliões. E quando eu cheguei lá, uma das vezes que eu fui lá, e alguns já me conheciam, né? E eles não estavam no pátio, eles marcavam um horário, a pessoa lá de dentro chamavam eles para o pátio, e eles ficavam no pátio. Na hora que eu chegava, já trazia a mensagem para eles. Eles ficavam esperando o pastor. E aí, quando eu cheguei, não estava no pátio. Aí o rapaz que trabalha lá falou que eles ainda estavam no quarto, estavam vendo filme. Eu falei, eu posso ir lá ver com eles? Posso ir lá chamar eles? Eu era bem mais jovem. E eu fui lá no quarto com ele e vi eles vendo um filme de Jean-Claude Van Damme, uma luta. Ele era um policial que lutava com os outros adversários lá e derrubava, né? E eles estavam vibrando lá, torcendo. Eu cheguei lá, eu olhei, aí eu falei, poxa, vocês estão torcendo para o lado errado, vocês estão torcendo para o policial. Aí eles olharam para mim, aí um deles, né, nunca me esqueci, o nome dele era Buiú, falou assim para mim, ué, pastor está aqui. Aí eu falei assim, vamos desligar. Aí ele desligou a televisão, e chegou e falou assim, pessoal, o pastor chegou. E todo mundo reclamou, não queremos ver o filme. Não, o pastor chegou, está na hora de a gente ouvir a mensagem. E foram lá para o pátio, nós ficamos lá ministrando a palavra de Deus. Depois que eu ministrei, o próprio Buiú, né, me pediu a minha Bíblia, uma Bíblia para mim. Eu falei assim, daqui que eu vou atrás, eu entrego a minha para você. Se você quer uma Bíblia, ele aceitou Jesus, eu fui dar a Bíblia para ele. E foi muito bacana. E teve um outro rapaz que chegou para mim e falou assim, pastor, eu posso conversar com o senhor pessoalmente? E fica até preocupado, os guardas, né? Aquelas pessoas falam, não é arriscado. Eu falei assim, não, mas eu gostaria, se vocês forem lá junto comigo, ele sozinho, acho que ele está sendo sincero. E fomos para uma sala separada junto com os guardas, né? De longe, e eu conversando com ele, ele veio falar comigo. Ele chegou, começou a chorar e falar o seguinte, eu estou querendo sair dessa vida. Eu não aguento mais, eu ouvi a mensagem, tenho ouvido a mensagem, eu não quero mais fazer o que eu faço. Eu já matei 2 pessoas. E essas 2 pessoas, aí contou delicadamente, não contou daquele jeito que ele sabe contar, né? Eu fiquei assustado como ele matou, como é que foi feito o negócio. E eu fiquei ali ouvindo aquilo, meio assustado, né? As pessoas que estavam comigo, assim, um pouco distantes também, ele contando com naturalidade, mas triste porque ele queria sair dessa vida, né, de tráfico, de droga, dessas coisas assim. E eu cheguei para ele e falei assim, posso te dar um abraço? E dei um abraço nele. E assim que eu abracei ele tremia os pés e a cabeça. Meu Deus do céu. Era tremedeira de ficar balançando assim. Eu falei, meu Deus do céu. E abracei ele suando. E eu abraçando, aí eu falei uma palavra para ele que veio de Deus no meu ouvido, que foi essa palavra aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amados, isso é marcante na minha vida, eu nunca vou esquecer isso no meu ministério, né? Foi uma coisa que depois eu conversamos com ele, sobre como ele deveria proceder. Então isso é uma forma da qual Deus veio para esse mundo para perdoar os nossos pecados. Você pode ver que em vários
passagens bíblicas, Jesus está perdoando pecados, né? Jesus perdoa o pecado. Teve aquele caso em que um paralítico que levaram para ele por cima do telhado, desceu com a cama, com a maca, ele estava no telhado, Jesus olhou para o paralítico, né, e falou assim, ó, estão perdoados seus pecados. Aí as pessoas começaram a criticar Jesus, porque ele perdoou os pecados daquele homem, né, e, poxa, está perdoando os pecados dele, e quem é você para perdoar? Quem é Jesus para perdoar? E os fariseus começaram a indagar. Eu falei, para vocês o que é melhor? Perdoar os pecados ou dizer, levanta e anda, pega a sua maca e vai para casa? Aí depois eles reclamaram que ele estava pegando a maca e aquele dia era de sábado, não podia carregar a maca, não podia fazer isso. Então, é uma coisa importante, Jesus perdoa os nossos pecados. Como diz aqui no versículo 19, ele diz, por causa da desobediência de um homem, que foi Adão, né, muitos se tornaram pecadores e assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Amado, a força do perdão é algo maravilhoso, é algo sobrenatural, é algo que a gente pode chegar porque a própria etimologia da palavra, de perdoar, é você doar totalmente algo que vai fazer falta para você. Fazer falta no sentido de que você às vezes foi humilhado, foi machucado, foi ferido, mas quando você libera o perdão, você está tirando isso para você. Não quero vingança, eu quero te perdoar. Eu dou aquela vingança, eu dou aquilo que mais me fez mal. Eu quero fazer com que você se sinta livre. Livre, liberdade. Perdão é algo maravilhoso. E naquela hora que aquele rapaz veio me procurar e falar aquilo, Deus falou, aonde abunda o pecado. O que significa? Onde tem muito pecado. Aonde tem muito pecado, Jesus vai oferecer uma graça maior, né? Jesus falou isso também em Lucas capítulo 7, quando uma mulher, né, uma mulher que era prostituta e veio aos pés de Jesus e quando chegou e viu Jesus, se jogou aos pés de Jesus, começou a chorar. E as lágrimas dela eram tantas que ela lavou aos pés de Jesus. Ficou lavando os pés de Jesus e enxugou os seus cabelos. E ela chorando e enxugando, e o dono da casa, Simão, né, acho que é Simão, e ele chegou e falou assim, ó, não estou vendo que o senhor não é profeta, porque está vendo que essa mulher que está aí nos teus pés é uma prostituta. Jesus falou assim, mas quando eu cheguei na sua casa, você não lavou meus pés. E ela se debruçou nos meus pés, chorou, e está lavando meus pés com o seu choro, com as suas lágrimas. E outra coisa que eu vou dizer, uma parábola. Se uma pessoa para você te deve 1.000, e a outra te deve 10.000, qual seria a maior recompensa se te perdoasse essa dívida? O que te deu, o que você devia 1.000 ou que se devia 10.000? Ele falou, logicamente, aquele que devia 1.000 ou 10.000, que aí eu ganhava mais, recompensa maior. 10.000 é maior do que 1.000, muito mais, o perdão da dívida de 10.000. Aí ele falou assim, essa mulher tinha muitos pecados, e é por isso que a graça de Deus, o perdão é muito maior. Então, aí justifica esse texto do apóstolo Paulo. Não existe pecado que Jesus não alcance e faça perdoar. Mas isso ele ensinou para a gente também. Porque nós também temos essa dificuldade de liberar o perdão, né? E você, muitas vezes, o filho tem raiva do pai, o irmão de irmão, o irmão da igreja, às vezes tem, né, essa preocupação de perdoar, mas Deus tem essa preocupação de liberar o perdão. E Jesus, quando estava na cruz, amado, ele abriu e falou assim, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então você libera o perdão, você fica livre, você fica algo dentro de você, sai de você. É o perdão que sai, é algo que vai favorecer você, vai te recompensar muito mais, né? Eu lembro também daquele passagem, quando Jesus Cristo estava na cruz, tinham dois homens que estavam um do lado direito e outro do lado esquerdo. E um chegou e falou, pô, Jesus, você não é o rei dos judeus, você não é filho de Deus, sai dessa cruz e tira a gente daqui. E o outro ladrão do outro lado falou, rapaz, você não sabe o que está falando, porque este que está aqui no meio, na cruz do meio, ele não pecou, ele é um homem puro,
Ele não fez nada. Agora, eu e você somos ladrões, somos assaltantes, fizemos um monte de coisa errada, né? Nós merecemos estar nessa cruz, mas ele não. E chegou para Jesus e falou: Jesus, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Jesus falou assim: hoje mesmo estaremos juntos no paraíso. Olha só o que Jesus fez na hora da cruz. Porque diz, a palavra de Deus diz que muitos últimos serão primeiros. Aquele ali foi no final da vida, ele conseguiu, perdoou, se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida para Jesus na hora da morte. E o milagre de Deus foi concedido. É isso, muitas pessoas se transformam, né? Quando Jesus libera o perdão, quando a pessoa aceita a Jesus Cristo, quando a pessoa se doa para Jesus, não importa o pecado que cometeu, quem vai fazer essa transformação é o mais justo de todos, né? O salário do pecado é a morte, mas nós sabemos que através de Jesus Cristo nós recebemos a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, doou o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha como é importante nós entendermos o perdão, a beleza do perdão e a força do perdão, né? O perdão é uma doação. É quando você doar o perdão. Como eu disse, a palavra perdão significa significa totalmente, completo. E donare, que vem do grego, é doar, perdoar, né? Dar, entregar como presente, né? Não é apenas esquecer, é deixar passar, mas entregar algo humanamente que teríamos direito de cobrar. Eu tenho uma coisa, um direito de cobrar, eu falo assim: não, eu te perdoo a dívida. E Jesus diz o que é isso na sua oração? Pai nosso que está no céu, depois ele fala: perdoai as nossas ofensas como nós fomos perdoados. Ou seja, ele vai perdoar se você também perdoar, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Perdoa os nossos devedores assim como nós perdoamos. Né? Perdoar os nossos devedores assim como nós devemos perdoar. Então é uma coisa importantíssima se liberar o perdão, doar. Isso faz uma diferença muito grande, né? O perdão, ele não nasce no sentimento. Não é um sentimento: estou com vontade de perdoar. Não, ninguém está com vontade de perdoar. Uma coisa que a pessoa fez com você, você vai ter vontade de perdoar. Não, mas isso libera você de tantas coisas, mano. Isso, o direito esse da perdão não é um sentimento. O perdão nasce de uma decisão de você entregar. Você chega, eu sei, eu estou com aquele negócio no meu coração, mas eu tenho que perdoar, né? Isso é fundamental para um cristão. Né? Você doa. O que você doa? Perdoar, doar. Você doa a vingança, o direito à vingança, o direito à cobrança, né? O direito de exigir uma reparação, o direito de você às vezes tem até razão, mas você perdoa, porque eles não sabem o que faz. Quem está pecando não é você, é aquele que te atingiu. Então, amados, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Lucas 23:34 diz isso. Jesus não recebeu pedido de desculpas, ele perdoou. Ele não viu arrependimento imediato. Ninguém ali se arrependeu, não. Ele foi só perdoar. É decisão, não é sentimento. Eu vou perdoar vocês, eu vou liberar vocês. Doar perdão antes de qualquer resposta humana. Não importa o que ele vai dizer. Não quero o seu perdão. Importa que você libere isso de dentro de você. E a graça de Deus, ela vai alcançar você, né? Isso é muito importante. Portanto, uns aos outros, assim como Deus e Cristo vos perdoou, nós devemos perdoar ao nosso próximo. Perdoe. Deus doou o perdão em Cristo e nos chama para fazer o mesmo. Então a graça de Deus é tão grande, né? Tão grande. Como eu me senti bem quando eu vi aquele rapaz tremer, senti que ninguém poderia libertar ele. Não. As prisões que estavam dentro dele são maiores do que a prisão que envolvia todo aquele local. A prisão de dentro ela é pior, porque ela escraviza a pessoa. Então ele estava escravizado. A graça de Deus veio para tirar a escravidão. Jesus diz que
se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Então, esta é a forma da graça de Deus, a manifestar a misericórdia, a glória, é a maior glória que existe. Deus quer tocar no nosso coração, Ele quer que nós agimos dessa forma, para que nós possamos ser ricamente abençoados, né? Recompensados. Você é recompensado. Jesus recebeu recompensa. Quando perdoou, Ele foi para o céu. Ele é o primogênito. E todos aqueles que fazem isso, amados, a graça é abundante. Agora, pastor, então eu vou pecar bastante para que a graça, quando me alcançar, me alcance muita graça. Não é assim não. Quando você pecar, você não sabe. E a graça de Deus, ela envolve a gente quando a gente se doa. Quando a gente doa perdão, quando a gente doa a nossa vida, quando doa o nosso coração e quando doa a sua vontade. Quando você doa a sua vontade, não quer fazer a minha vontade, mas a sua vontade, Pai. Porque muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer a vontade nossa. Poxa, é muito melhor fazer. Eu nunca vi alguém chegar e chorar para perdoar, chorar para poder dizimar, chorar para poder ir à igreja. Não fui hoje. Dificilmente as pessoas têm dificuldade. É muito difícil, mas por isso que o caminho de Jesus é estreito, largo, espaçoso, é o caminho da perdição, que é usado pela mão, pela vontade da carne, mas Deus coloca o Espírito Santo dentro de você, para que haja diferença na sua vida, para que haja graça na sua vida, para que haja uma graça que é de graça. Deus fez isso e não cobrou nada em troca. É uma graça incondicional. E Deus quer fazer isso na sua vida, amados. Deus se preocupa com você. Às vezes, muitas nós somos crentes, nos preocupamos com o ministério, de fazer a obra de Deus, de correr atrás, de fazer, de acontecer, de estar produzindo para Deus. Glória a Deus, é bom, mas o mais importante é você ter um tempo com Deus, você conversar com Deus, você sair. Eu lembro de Elias. Elias teve um momento em que ele desafiou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, desafiou todos aqueles, falou assim, vocês pedem ao seu Deus aí para acender o fogo, o holocausto, o sacrifício que nós vamos botar aqui, está de fogo do céu, e eles se rasgaram, se cortaram e tal. Elias pediu fogo e o fogo desceu. Depois disso, ele matou 400, 800, 850 profetas de Baal. E aí, amados, o que aconteceu? A rainha Jezabel queria matar ele. E ele viu que ele se sentiu sozinho e pediu a morte para Deus. E quando ele pediu a morte para Deus, Deus deu a morte para ele? Não. Deus pegou ele, tratou dele, deu pão para ele, ele ficou 40 dias sem comer. Só aquele pão e a água que o anjo trouxe para ele, ele ficou sustentado. Porque Deus se preocupa com o seu ser, com a sua vida, com a sua integridade, com a sua forma de viver, para você saber enfrentar as lutas, para que você guarde a fé. Paulo fala em 2 Timóteo, para Timóteo, né? 2 Timóteo 4, versículo 7, né? Que ele fala o quê? Combati o bom combate, Timóteo. Completei a carreira, mas guardei a fé. Para guardar a fé, Deus quer que você mantenha essa fé acesa, para perdoar, para amar, para doar. Por quê? Essa fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, temos que guardar a fé. O mais importante foi ele completar a carreira, porque foram muitas lutas que Paulo teve. Paulo teve muitos desafios, mas sobre guardar a fé, combater o bom combate. Elias estava ali combatendo ali aquela mulher, aquele reino de Israel, e ele lutando. Tem uma hora que ele falou assim, eu não aguento mais. Tem hora que a gente fala assim mesmo, meu Deus, é tanta luta, tanta dificuldade, para onde eu vou? Não, eu sei que Jesus tem uma resposta para mim, tem uma resposta para você. E aí Elias chegou e pediu, Deus deu comida, tratou dele, ele foi para a caverna, levou ele para o Monte Horebe, e ele chegou lá, Deus falou com ele, curou ele e falou com ele, não, agora você pode trabalhar. Ele não saiu da missão, não, ele continuou a missão. Jesus, você vai agora em Israel, vai constituir rei a Jeú, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou seja, ele deu uma missão. E depois, sim, você vai eleger um substituto para você, que é Eliseu. Você vai chamar Eliseu e vai substituir você. E eu vou te recolher com carruagem de fogo
Ou seja, numa redemoinho eu vou vir e vou te buscar e vou levar você. Então você não vai morrer, e nem morreu, ele foi arrebatado. Então, mas Deus tem algo para você na sua vida. Mas temos que saber que vale a pena perdoar, amar, se doar, receber de Deus essa graça maravilhosa e que seja multiforme, que seja muito grande. E cada vez mais eu busco essa presença. Se você está passando por provas, sabe que essa prova muitas vezes tenta tirar você do centro da fé, da direção. Por quê? Para quê? Não. Deus está te provando para te fazer crescer, para você ser mais forte, para você falar como Paulo. Combati o bom combate. No final você diz, completei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, temos que guardar a fé até o final. Por isso, eu não quero deixar de trabalhar para o Senhor, de fazer o trabalho de Deus, mas Deus também cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra de tuas asas, Deus cuida de mim. Eu quero a sua graça. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Quando você abre o seu coração, Deus cuida de você. Quando você perdoa e ama o irmão, Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus bate na tua porta e diz, eis que estou à porta e bate. Se você abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com você e você ceará comigo. Eu estarei junto, eu quero fazer uma aliança com você para estar sempre do seu lado, para poder oferecer sempre isso, graça de Deus. Perdão, amor e graça está tudo no pacote do Espírito Santo. Isso aí é um pacote, né? Como se faz, hoje em dia se fala de combo, né? Dentro do combo tem amor, alegria, benignidade, bondade, paciência. Tudo isso faz parte do Espírito Santo para que viva dentro de você, para que renove a sua fé e para que te dê força para vencer as lutas. Porque Deus faz assim, né? E não importa o tamanho da prisão externa. Ele pode botar até um terremoto, como fez em Atos capítulo 16, para libertar todos aqueles presos. E os presos depois não quiseram sair, não quero ficar aqui com você, Paulo. Não, vamos ficar aqui dentro mesmo. E o carcereiro queria se matar. Ele, não, rapaz. Eu sei que você me chicoteou, bateu nas minhas costas, mas eu quero te perdoar, eu quero te amar. E ele, mas o que eu faço para ser salvo? Crê apenas no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Amém? Deus abençoe vocês. Espero essa mensagem que Deus colocou no meu coração, que serve para mim, serve para você, serve para a igreja do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e não deixe de ir à igreja do Senhor, não deixe de estar na presença do Senhor, não deixe de fazer um TSD, tempo sozinho com Deus. Amém? Senhor, obrigado, Jesus, por essas vidas, e quem for ouvir, Senhor Deus, manifeste o teu poder para que a tua glória se manifeste nestas casas que se abrem para a tua palavra, que haja paz, amor, benignidade, bondade, fidelidade, que haja graça de Deus, ó Pai, que haja cura e milagres, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Amém e amém. A paz, queridos.